também brilhou longe de Belo Horizonte. Foi lá para Rosário e buscou a vaga nas oitavas da Libertadores. Un grito de alegría brasileña en Rosario, imparable, el Atlético Mineiro de Gabriel Milito. O Atlético desembarcou na Argentina na segunda-feira, com 9 pontos na bagagem da Libertadores 2024. Uma situação tranquila para enfrentar o adversário mais difícil do Grupo G, o Rosário Central, e fora de casa. Momento positivo, torcida empolgada. Seria sinônimo de uma sensação de soberba em campo? O futebol é muito dinâmico, temos coisas boas, mas não podemos perder a humildade, esse domínio de ego. Domínio do ego que reflete em domínio do campo. No primeiro tempo, uma chuva de oportunidades. Com Paulinho, Scarpa e outra vez com Paulinho. Não é fácil criar situações, mas sinto que tivemos um bom controle de jogo. Com portões fechados, os microfones mostravam, por exemplo, a preocupação do goleiro Bron antes da cobrança de falta de longe do Hulk. Boa, fora! Tome meio! Mostraram também que quem salvou a batida foi a trave. O silêncio da arquibancada ainda permitia escutar algumas instruções que vinham da beirada do campo. Na provocação do jogador argentino em Gustavo Scarpa, o pedido era para manter a cabeça no lugar. Scarpa, valeu. Não cai na pilha dele, não. No finalzinho da primeira etapa, o desespero no pedido de pênalti. Nada de pênalti, nada de gol, mas o plano do profe Milito estava em prática. Sabíamos que o melhor era ter a bola, defender um pouco mais atrás e atacar os espaços. Na volta do intervalo, rolou um susto para aquecer o Everson. Scarpa conseguiu responder à chance adversária. Mas o segundo tempo só voltou a ser eficiente a partir do trabalho de Milito nas substituições. Igor Gomes, Alisson e Vargas em campo, para dar energia nova pro Galo. E aí, com a juventude de Alisson e a vontade de Vargas, foi que nasceu o lance que finalmente resultou no gol da vitória, já aos 41 minutos do segundo tempo, nos pés de Paulinho. Tivemos a chance de buscar, conseguimos ganhar as 4 partidas. Era o que queríamos e buscamos. É um bom arranque, mas não terminou. Tem que seguir. Hay que seguir. 4 jogos, 4 vitórias e uma classificação para as oitavas de forma antecipada. Dá pra dizer que é o início de uma Libertadores dos sonhos, né? Quero aproveitar ao máximo e desfrutar muito dos jogadores, do clube, que é um clube extraordinário. Eu aceitei a proposta sonhando com isso. Olha, dá uma olhadinha aqui na tabela de classificação, ó, o Atlético chegou a 12 pontos e não pode ser mais alcançado pelo Rosário, né? O Galo poderia até ter confirmado o primeiro lugar no grupo, mas dependia de um tropeço do Peñarol contra o Caracas, o que não rolou. Olha aí, ó, o Caracas jogou com o Peñarol lá no Estádio Olímpico e o Guzmán Rodrigues fez o gol da vitória do Peñarol, que é o próximo adversário do Atlético. 100% nessa Libertadores 2024. E ontem venceu nada mais nada menos que o Rosário Central lá no Gigante de Arojito. Ô Ed, eu sei que a ausência de torcida ontem lá em Rosário pode ter feito uma diferença. Até o estádio é um verdadeiro caldeirão, clima hostil, que é uma coisa de louco. Só que o Galo, mesmo jogando fora de casa, e ainda que estivesse sem torcida, não sei se te deu essa impressão. Parecia que o mandante era o Atlético, né, Ed? A impressão foi essa também, viu, Rafa? Um abraço pra você. Destaquei em manchete, delegação do Atlético já voltou da Argentina para a capital mineira e hoje os jogadores foram liberados para descansarem após essa classificação ontem de forma antecipada para as oitavas de final da Copa Libertadores 2024, já que o Atlético bateu o Rosário pelo placar de 1-0, gol marcado pelo Paulinho ali na reta final da partida. O Paulinho com esse gol chegou aos 40 com a camisa do Atlético. Então, assim, é muitos gols que o jogador do Atlético acumula. Então, Paulinho ontem, mais uma vez se destacando, embora em alguns jogos a torcida tenha ficado um pouco chateada com ele, com alguns gols perdidos. O Atlético, Rafa, você citou essa vitória ontem diante do time do Rosário, com estádio sem torcida, e foi a primeira vez, né, que o Atlético
o Atlético, ou melhor, que um time brasileiro venceu o Rosário em solo argentino, algo inclusive que o Guilherme Arana não sabia e comentou após a partida. Vamos ouvir o lateral esquerdo do Atlético. Eu não sabia dessa informação. Realmente é um estádio muito difícil de jogar, por mais que sem torcida, né? Quando você vai à casa do adversário, ainda mais argentino, a dificuldade é muito grande, né? Mas desde a chegada do professor Milito, né? Ele deixou bem claro que a forma que ele quer que a gente jogue tanto dentro de casa quanto fora, né? Manter a mesma intensidade, a mesma ideia, mesmo que a gente vem fazendo e estamos tendo êxitos. Palavra do Guilherme Arana, Rafa, num trabalho, né, do nosso blogueiro aqui do Tempo Esportes, o Breno Galante. Breno Galante, que não vai conseguir participar conosco, tá voltando da Argentina. Aliás, Breno já passou um perrenguezinho hoje de leve voltando da Argentina, mas tá tudo bem com ele. Teve que voltar pra Argentina pra depois vir pro Brasil. Jesus. Mas tá vivo o nosso calvo mais querido da cobertura do Atlético aqui na FM o tempo. Gente. Isso é o que importa. O Guilherme Arana comentando, né, esse feito histórico do Galo conseguir vencer o Rosário na casa deles, né? E voltou a jogar bola o Guilherme Arana, né? Gente, pra mim, ontem, o melhor jogador do Atlético, né? Aí contando os 90 minutos de jogo, lógico que o Alisson entrou incendiando tudo, né? Impressionante, a gente sabe que o Milito tá fazendo um trabalho especial com ele nessa questão tática mesmo, né? Lógico, o menino subiu, né? E é preciso fazer esse acerto tático, não só da obediência, mas de saber ocupar o espaço, né? Que tipo de jogador que ele é e tudo mais. E ele entrou mesmo arrebentando. O Atlético no segundo tempo teve muita dificuldade de manter a bola no ataque, né? E o Alisson levou essa equipe pra frente. Aliás, a gente comentou ontem na transmissão o seguinte, o Pedro Abílio até falava, o Milito, como ele acerta até nas substituições, né? Em que pese o fato que eu achei que o Wagner já deveria ter entrado no momento em que ele entrou. Eu achei que ele deveria ter entrado antes. Mas as substituições dele, elas são pontuais e assim, é de uma forma muito correta que ele faz, né? É a visão de jogo mesmo. E mais do que a visão de jogo, é o que ele está vendo, né? E que já conhece dos jogadores do Atlético. O primeiro tempo irrepreensível do Atlético, né? Bola na trave, defesa. Lá o Brau resolveu ser o melhor goleiro da Virou o Neuer, né? Virou. E assim, o Atlético passou por tudo isso, né? E num tipo de jogo imposto pelo Rosário, né? Imposto que eu digo assim, a formação tática, porque quem impôs o jogo o tempo inteiro foi o Atlético. Com muita marcação, né? Colocando, obviamente, a dificuldade ali do Atlético no passe, né? Para que essa bola chegasse por lá. E o que a presença também do Fux, né, na zaga, que é a melhor saída de bola que o Atlético tem, né? E o Fux, ele faz um trabalho, e o Atlético passou a fazer um trabalho que a gente não grita mais assim, pelo amor de Deus, gente. O Atlético só joga pela lateral, né? O Atlético não tem as jogadas pelo meio, o Atlético não chega pelo meio, o Atlético não vai à linha de fundo, né? Essas coisas, elas acabaram no Atlético. Aquele problema da bola aérea ainda é uma coisa que assusta, né? Eu falei que se o Milito resolver esse problema, aí realmente ele pode fazer uma estátua pra ele lá, porque isso é de 500 mil anos. Nossa, isso é crônico, né? No Atlético, né? A defensiva é terrível. Meu Deus do céu. A bola aérea defensiva é uma coisa que assusta todo torcedor do Atlético. Mesmo que pese o fato de que os atacantes ali, parece que eles não funcionaram tanto, né? O Scarpa, por exemplo, não fez um bom jogo ontem, né? Não daquilo que a gente espera do Scarpa. Aumentou, né, a régua, o nível de exigência, né? O jogador que tem que se apresentar da forma como tem se apresentado. O Hulk, a gente vê a chateação no rosto dele, né? Exatamente por não estar conseguindo fazer aquilo que realmente se espera dele, não no tático, mas na finalização, naquilo que ele tem de melhor, né? Que é fazer os gols, enfim. Bola na trave, né? A falta super bem cobrada. Que falta foi aquela, né, gente? De longe, né? Nossa senhora, meu Deus do céu. E o segundo tempo que a gente ficou meio assim, porque aí o Atlético começou a perder um pouco da questão da posse de bola, né? Errar mais passes, a marcação do Rosário chegou um pouco mais, mas mesmo assim o Atlético
Atlético manteve o ritmo e aí chegou ao seu gol. A história do Atlético, ela é construída, né? É interessante, né? É construída o tempo inteiro. O Atlético insiste, mesmo que no segundo tempo você tenha a questão da queda física, eles continuam insistindo e realmente está se transformando num time que a gente olha e gosta de ver jogar, né? É verdade. Ô Lelão, até dois amigos meus acompanhando a nossa cobertura aqui, sempre tão na ativa, o Eduardo Bertoldo, né? O Edu Rodrigues lá da Foz, ele também, o Magnus Augusto, eles falando, Lélio, que o Zarate ontem ele não foi bem, que o Zarate é como se fosse um motorzinho do time, ele não foi bem no jogo de ontem, tem alguns jogos que ele não tem ido bem, o time parece que sente esse momento, quando não é tão bom do Zarate, parece que a turma cai um pouquinho de produção. Ainda assim, o trabalho do Milito continua invicto. E outro detalhe para você comentar sobre as notas dos jogadores, Gilmar enalteceu aqui, né? Falou do Guilherme Arana, ele no SofaScore foi o terceiro maior pontuador no jogo do Galo ontem. Paulinho, nota 8, porque fez o gol. Bruno Fux e Guilherme Arana, notas 7.6. Foram os três melhores do Galo realmente em campo ontem, Lelão? Olha, Rafa, eu com sinceridade eu não teria substituído o Hulk ontem, não. Essa mexida do Milito, falei mais cedo, né? E agora a gente tá no horário para falar mais sério, é o seguinte, se você pegar, o Paulinho ganhou 8, né? Ele ganhou 8 porque ele fez o gol, porque no segundo tempo ele não tava nem aparecendo no jogo mais, sabe? E o próprio Zaratio, ele sumiu completamente. Mas por quê? Porque o Rosário, né, que já tava iniciando ali a sessão bate-bate, voltou para bater mesmo no segundo tempo e até com uma certa conivência do árbitro chileno, que é horroroso, para falar a verdade, né? Aliás, nenhuma novidade, árbitro FIFA é ruim de qualquer maneira, mas eu particularmente teria mantido o Hulk em campo. Mas o Paulinho fez o gol e o Vargas entrou bem, o próprio Igor Gomes entrou bem mais uma vez e, na minha opinião, o melhor em campo ontem foi o Otávio. É um jogador que me surpreende a cada partida, o que a gente nem imaginava que ele sabia fazer, ele tá fazendo. É lançamento, é uma virada de jogo, ele tá realmente numa forma esplendorosa, porque a gente viu o Otávio como? Apenas como um volantão, como um cão de guarda. Isso. E hoje ele tá lá na frente para jogar, assim como os próprios zagueiros do Atlético. Mas foi uma grande vitória, por mais que o Rosário tenha melhorado ali no segundo tempo, o Everson não fez uma defesa sequer. E isso demonstra o tamanho do domínio que o Atlético teve em sua primeira vitória lá na história no Gigante de Arroito, viu, Rafa? E o árbitro de ontem foi o glorioso Piero Massa, do Chile. Isso é ruim demais. Esse eu só lembro dele porque a gente estava no plantão de alguma coisa aqui no jornal, acho que ele ia apitar a final da Recopa Sul-Americana, Flamengo e Del Valle. Isso. Ele tinha sido acusado de violência doméstica pela esposa dele, que jogou tudo no ventilador, faltando um pouquinho pra ela rolar, pipocou essa notícia aí. Mas mantiveram ele como árbitro, dono do apito naquele jogo, enfim. O Piero Massa, eu lembro mais dele por conta desse episódio fora das quatro linhas do que de boas atuações apitando, viu? Mas a arbitragem é ruim, meu amigo. No Brasil, na América do Sul, viu, Edvaldo? Só por esse parêntese, né, que você citou aí, já não precisa falar mais nada, né? Teve um lance no segundo tempo que mostra o quanto que essa arbitragem dele foi ruim, que o Lélio disse de maneira muito acertada. O Alisson tomou um tapa no rosto e ele nem cartão amarelo deu. Então, assim, ele realmente acompanha o jogo assim de uma maneira muito... O Fux também levou um tapa no primeiro tempo também. E ninguém nada, ele não... Mas sabe o que eles vão falar? Não, mas é jogo de Libertadores, eles acham que isso porrada como solta, aqui é sangue nos olhos, this is America, e por aí vai. Pra mim teve um lance que era pra cartão vermelho, que o camarada chegou batendo em alguém que eu não... mas tipo aquelas entradas solando em cima. E aí não teve VAR que chamou e muito menos ele, né? E os jogadores do Atlético reclamaram até bastante. É bom reclamar quando ganha também. Mas, por outro lado, é muito positivo você ver que os jogadores superaram dentro de campo a arbitragem ruim. Quando o time é bom, ele supera isso.
E até teve esse lance que o Gustavo Scarpa também levou um empurrão e uma entrada maldosa do jogador argentino. Eu ouvi os caras, não cai na pilha dele não. Não cai na... Ontem dava pra ouvir tudo, né? E de fato, Lélio, não caiu mesmo. Eu observei bastante esse lance do Gustavo Scarpa, ele ficou na dele, citou as outras substituições, né? O Zaratio, que não viveu uma noite muito boa, como a gente está acostumado, deu lugar para o Alisson. Na transmissão, eu e o Pedro votamos nele como melhor em campo, justamente, claro, respeitando as opiniões dos comentaristas, sua, que citou o Otávio, a Edmara, o Arana, pela questão que ele incendiou o jogo pelo lado direito e participou diretamente ali na tabela com o Paulinho por ter marcado o gol. E o Hulk, apesar de ter sido substituído, apesar de ter sido substituído ontem, inclusive, tem uma galera que insiste em falar do Hulk, que eu não vou nem dar palco pra essa galera. Ontem, se ele faz aquele gol de falta, ninguém ia ficar chiando. Não ia lembrar. Esses que ficam chiando, né? Cobrou uma feita, ela acertou o véu, travessou a coruja.